Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de Humanas em Quadrinhos e a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou, que a gente estava falando sobre racismo nas histórias em quadrinhos. E aí a gente começou a mostrar como foi primeiro o surgimento das histórias em quadrinhos e depois as primeiras apresentações, né, representações das pessoas negras nas HQs, tá? E a gente viu que as HQs elas surgem no final do século XIX, início do século XX, e a gente deixou bem claro, né? A gente debateu, deixou bem claro que aquele era um período que tinha acabado de passar pelo fim da escravidão e que aquela era uma sociedade ainda extremamente racista. Então, há de se imaginar que nessas representações artísticas, que são as histórias em quadrinhos, o negro ele tenha sido colocado sempre um papel à parte das histórias. Então, quando aparecia, né, geralmente não aparecia, e quando aparecia, era com papel subalterno. Tá? E aí a gente viu na história como isso foi mudando, como apareceram as primeiras representações, né? O auxiliar do Mandrake, depois você vai ter outros personagens aparecendo, e aí a gente vai continuar analisando isso, tá? Voltando aqui para esse artigo que está nesse portal GLE 10, que se chama Os Negros nas Histórias em Quadrinhos, primeira parte, tá? A gente analisou ele, tá? Tá aqui a matéria, Os Negros nas HQs, parte 1, por Brody Bruce, tá? E tem dizendo aqui que ela é por Cláudio Roberto Basílio no HQ Maníacos. Então a gente já leu ela, já destrinchou a primeira parte dela. Tá faltando só a parte final aqui, que a gente vai agora. Certo? E aí, bom, pessoal, aí a gente vai continuar aqui o artigo da onde a gente tinha parado, tá? Acompanha aqui comigo, ó. E foi dentro das páginas coloridas dos gibis que alguns dos primeiros e mais pungentes libelos antirracistas foram publicados nos Estados Unidos. A editora EC Comics, né, que a gente tinha visto na aula passada, que foi uma das primeiras a tentar fazer um quadrinho mais voltado para o público negro, né, que foi responsável por uma avassaladora revolução artística dos quadrinhos nos anos 50, com suas revistas de terror e ficção científica, publicou pelo menos duas histórias que focavam na maneira extremamente ousada o tema do racismo nos Estados Unidos. Continuando aqui, galera. Na história Ingratitude, escrita por Al Feldman, desenhada por Wally Wood e publicada na revista Shock Suspense Stories, número 11, de 1953, um veterano da Guerra da Coreia chamado Joe Norris, ao voltar para sua cidade no interior dos Estados Unidos, questiona seus conterrâneos pelo fato de eles se recusarem a enterrar um amigo de Norris, que morreu na guerra no cemitério da cidade. Contexto histórico: os Estados Unidos eles participaram de uma guerra, né, chamada Guerra da Coreia. Eles tentaram ajudar um lado, né, que é o lado sul. E aí nessa guerra morreram muitos soldados americanos, tá, que foram mandados para lá. E aí aqui o pano de fundo dessa história é exatamente isso: é um soldado voltando para sua cidade natal, nos Estados Unidos, e ele questionando o fato de um amigo seu que morreu na guerra não poder ter sido enterrado no cemitério da cidade. Vamos ver aqui o motivo. Ó. Tal enterro é proibido única e exclusivamente porque o amigo de Norris, apesar de também ter defendido o país na Guerra da Coreia, era negro. A outra história publicada em Weird Fantasy 18, de 1953, é intitulada Judgment Day, significa Dia do Julgamento, com o script de Al Feldstein e arte de Joe Orlando. Relata a ida de um astronauta terráqueo chamado Talton a um planeta chamado Cibrinia. A gente tem aqui uma imagem. O objetivo de Talton é verificar se o tal planeta é socialmente avançado bastante para entrar na Federação Galáctica da Terra. Ao chegar em Cibrinia, usando um traje espacial que lhe cobre todo o corpo, inclusive o rosto,
Talton percebe que o planeta é habitado por robôs, que se dividem em duas castas. Os laranjas dominam todas as formas de riqueza e os azuis são relegados apenas a serviços braçais. Talton questiona as lideranças laranjas sobre esse fato e lhe diz que, enquanto essa segregação ocorrer em Cibrínia, o planeta não estará apto a ingressar na Federação Galáctica, tendo em vista que em nenhum planeta membro ocorre discriminação. Ao retornar à sua nave, no último quadrinho, o nosso astronauta retira o seu capacete e vemos que Talton é um homem negro. O prêmio que a EC Comics ganhou por tanta ousadia nos temas e pela qualidade revolucionária de suas HQs foi uma brutal perseguição executada por puritanos, preocupados com a má influência que os gibis poderiam causar. Perseguição que os gibis poderiam causar. Perseguição essa que praticamente acabou com a editora. Mas independente de tudo, nos anos que se seguiram, ainda que lentamente, mais e mais personagens negros começariam a ser retratados nas HQs. Viram que interessante, ó, em 1953, uma editora começou a se levantar contra essa questão do preconceito racial nos Estados Unidos. E a gente tem que lembrar de novo, lá o preconceito racial até os anos de 1960 era muito grande, porque até na forma da lei ele existia, certo? Então existia escolas para negros, para branco. Então foi só nos anos 60, com a luta racial do Martin Luther King, que os negros começaram a ter um pouco mais de direitos civis, começaram a ter a chamada igualdade civil, porque até então, pela lei nos Estados Unidos, os brancos tinham mais direito que os negros, tá? E aqui nessa história é interessante, né, que ele coloca que essa Federação Galáctica, né, num futuro muito distante, essa Federação Galáctica da Terra, ela vai para outros planetas e esse planeta quer entrar como membro da Federação da Terra e o astronauta diz para eles, vocês só podem entrar aí se vocês pararem com essa discriminação, porque um grupo aí que é dos robôs laranjas tem toda a riqueza e os robôs azuis só trabalha e não tem nada, né? Então, enquanto houver essa discriminação, vocês não vão poder evoluir. E aí mostra no final do quadrinho que o astronauta era negro, então ele estava querendo dizer o quê? Que no futuro a Terra vai evoluir e vai acabar com essa discriminação que existia naquele momento, em 1953, né? E existe até hoje, tá? Então, esse aqui foi o primeiro artigo que a gente leu na aula passada e continuamos agora. Aí vamos para esse outro artigo aqui, galera, que tem um conteúdo similar, mas tem também mais informações. Esse conteúdo ele está no site aqui chamado Alma Preta, né? Jornalismo Preto e Livre, ou seja, pelo nome do site você já dá para entender que ele é voltado para o público negro, para o negro ter a noção da importância que eles têm na sociedade, certo? Então aí a gente tem aqui um artigo que se chama O Negro em Quadrinhos, o super-heroísmo nas HQs americanas. Aqui a gente vai ver mais sobre os super-heróis. E para vocês que estão acostumados a ver filmes, a ver desenhos e também os quadrinhos, sabem que a maioria dos super-heróis retratados nas histórias em quadrinhos são brancos, tá? E de novo, volto a repetir, é muito estranho que nas nossas sociedades, tanto na americana quanto aqui na brasileira, né? Mas mais americana aqui, porque a gente está focando nessa parte de quadrinhos de super-herói, em que a maior produtora é americana, você tem uma grande quantidade de pessoas negras, de sociedades miscigenadas, né? com várias pessoas negras, e a representatividade deles é tão pouca nos meios culturais, tá? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, no cinema, na televisão, os negros desde os anos 60, 70, eles precisaram, mas principalmente nos anos 70, eles precisaram criar meios culturais próprios para poderem se retratar naquelas mídias, tá? Tem um movimento chamado Black Exploitation, que é exatamente isso, é o negro pegando assim, não, vamos construir o nosso próprio conteúdo, porque as outras mídias não fazem conteúdo pra gente. Então as séries, você vê lá o seriado de família, são famílias brancas. No máximo, um garoto lá da família tem, na escola dele tem um amigo negro, e olhe lá,
tá? Então eles começaram a produzir os seus próprios conteúdos de cultura. E aqui nesse artigo a gente vai ver como os negros são retratados nas histórias de super-heróis nas revistas em quadrinhos, tá? Deixa eu ver aqui, esse texto aqui é de Vinícius Martins, certo? Que foi publicado no dia 27 de julho de 2017, certo? Então vamos ver aqui o que eles falam. Primeiro, no início, ele vai fazer um histórico muito parecido com o que a gente viu naquele outro artigo, tá? Ó, inclusive mostrando aqui aquela revista All Negro Comics. Mas, mais pra frente aqui, a gente vai ver o surgimento, assim, dos primeiros heróis, tá? Então ele vai falar aqui sobre aqueles primeiros heróis que a gente já falou na primeira aula, tá? Os primeiros super-heróis que vão surgir, negros. E aí depois a gente chega aqui nos anos 60, ó. A gente vai começar exatamente daqui. Bom, acompanha aqui comigo, galera. Nos anos 60, o contexto da agitação racial nos Estados Unidos influenciaram todo o país. Lideranças como Malcolm X e Martin Luther King Jr. e o Partido dos Panteras Negras mobilizavam toda a comunidade afro-americana contra as leis segregacionistas e pela ampliação dos direitos civis. Contextualizando, nos anos de 1960, como a gente já falou, a segregação racial ela era garantida por lei nos Estados Unidos. Então, não existia igualdade civil. Então, o negro nos Estados Unidos ele tinha menos direitos que as pessoas brancas. E lideranças como o Malcolm X e o Martin Luther King, eles lutavam por essa igualdade civil, com algumas diferenças. O Martin Luther King, ele era um pacifista. Ele dizia que deviam lutar pelos seus direitos, né? Mas ele era um pacifista. O Malcolm X não. Ele dizia que os negros deveriam ir para a batalha para poder conseguir à força esses direitos, tá? Então eles tinham essas diferenças de pensamento. E também nesse momento aqui surge também a organização dos Panteras Negras, que eram grupos que lutavam pelo fim dessa segregação, tá? Então daqui a gente já tira uma ideia do nome daquele super-herói da Marvel que vai surgir, certo? Continuando. É nesse caldeirão que surge um dos principais super-heróis negros da história, o Pantera Negra, criado em 1966 por Stan Lee e Jack Kirby. O herói é oriundo do reino fictício de Wakanda, localizado na África. A história gira em torno de T'Challa e identidade real do Pantera Negra, que vê seu pai ser morto por exploradores do metal fictício Vibranium. Para vingar a morte de seu pai, ele viaja para os Estados Unidos. Lá, o Pantera se prepara para retomar o reino e o trono do vilão Garra Sônica. A história é muito parecida com o que foi feito no filme, né? No filme fizeram basicamente essa história aqui. E a gente tem que entender que o Stan Lee, como a gente viu na aula passada, né? Ele era filho do seu tempo, mas ele era também um homem muito avante, porque ele criou em 1966, na época que os Estados Unidos estavam em plena efervescência da luta pelos direitos civis, e ele, um homem branco, judeu, que sabia exatamente o que era participar de uma minoria, porque os judeus foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial e muitas vezes eram considerados uma minoria, né, como uma outra etnia. Ele, junto com o Jack Kirby, que era o desenhista, eles criam esse conceito desse rei, tá? O interessante da história do Pantera Negra é que ele não é um subalterno de ninguém, de forma nenhuma. Ele é um rei de um reino africano. E aí o interessante da história do Pantera Negra é que quando a gente pensa em África, a gente pensa logo em pobreza, certo? Então a gente pensa, se você falar assim, o cara é rei de um reino africano, mas é um reino totalmente pobre e tal. Na história que o Stan Lee e o Jack Kirby criaram, né, o reino de Wakanda ele não é pobre, muito pelo contrário, ele é um dos reinos mais ricos do mundo, porque ele ganha muito dinheiro com esse vibrânio, que é um metal que eles extraem lá da terra, tá? Então, o T'Challa ele tem essa diferença, né, para outros heróis, porque ele é um rei, ele é uma figura extremamente importante, tá? E a nação dele é rica. Então, não é aquela questão de mostrar a África como um local pobre. É uma nação rica. Então,
elevando esse status, né, do herói. Então ele não é o subalterno nem um ajudante de nenhum outro herói. Vamos continuar aqui. O Pantera Negra tem grande força, resistência, agilidade e reflexos. Seus sentidos são aguçados e é capaz de enxergar no escuro e de se curar rapidamente. Também é super inteligente e estrategista. Além disso, possui grande conhecimento sobre os usos do Vibranium. Atualmente, ele é casado com Tempestade, dos X-Men, a super-heroína negra mais importante das histórias das HQs. Quando foi criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby nos anos 60, né, ele não era casado com a Tempestade. Isso aconteceu recentemente nos quadrinhos, né, já agora nos anos 2000, tá? Mas também foi um casamento, assim, de colocar, né, o maior herói negro da Marvel com a maior heroína negra da Marvel. Continuando. A Marvel ainda lançou mais 2 super-heróis negros importantes. O Falcão, que também apareceu nos filmes recentes da Marvel, né? E Luke Cage. Esse aqui não apareceu nos filmes, mas apareceu num seriado da Marvel recentemente, tá? Aí vamos ver a explicação aqui, ó. O Falcão surge em 1969, a partir das histórias do Capitão América. Inicialmente foi capturado e criado pelo vilão Caveira Vermelha, para enganar o Capitão América. Anos depois, ele se rebela contra seu criador para derrotá-lo e vira parceiro do Capitão. Seu poder consiste em voar com asas mecânicas que ganhou de presente do Pantera Negra e em conversar com aves telepaticamente. De novo, esse herói aqui aí já tem um retrocesso, porque ele volta a ser um herói chamado ajudante. Ele é criado para ser um ajudante do Capitão América, o Falcão, que inclusive aparece nos filmes também, né? Ele é buscado das histórias em quadrinhos, né? Ele aparece nos filmes e o Falcão, a Marvel recentemente, né? A Marvel sempre teve um caráter muito mais libertário, assim, de mudanças sociais e de colocar coisas que a sociedade contesta na sua pauta nos quadrinhos, tá? E recentemente, nos anos 2000, 2010, na verdade, a Marvel ela fez uma coisa que foi muito revolucionária. Ela tirou o Capitão América do seu posto, né, de Capitão América, né, o lourinho lá, Steve Rogers, e ela colocou o Falcão no seu lugar. Ela colocou um negro para ser o Capitão América, tá? E isso foi também colocado no filme, no último filme dos Vingadores, né, que saiu no cinema. O Capitão América ele se aposenta e ele passa o escudo para o Falcão. Então, o Falcão que será o novo Capitão América, certo? Então, isso aqui foi muito revolucionário, mas já aconteceu agora nos anos 2000, tá? Aqui a gente tem uma imagem do Luke Cage, que é o outro herói, né? Negro, e esse aqui também não é ajudante de ninguém. Continuando aqui, ó. Em 1972, uma série de respostas aos movimentos pelos direitos civis começam a aparecer. Entre ações afirmativas e ocupação de novos espaços, a participação negra na indústria cinematográfica marca o período. A onda ficou conhecida como Blaxploitation, que eu já havia falado anteriormente. Filmes protagonizados e dirigidos por afro-americanos que abordavam a vida nas periferias urbanas dos Estados Unidos. É nesse período que Luke Cage, o herói de aluguel, se encaixa. Após ser condenado injustamente por um crime que não cometeu, Mark Lucas ganha poderes como super força e uma pele ultra resistente durante experiências secretas realizadas com ele na prisão de Seagate. Após adquirir habilidades sobre-humanas, Mark foge da prisão para se identificar como Luke Cage. Ele vive no Harlem, em Nova York, e para sobreviver, passa a fazer serviços com seus poderes a quem pagasse por isso. Então, olha só, aí já era uma diferença, né, com outros heróis. Porque, por exemplo, se você vê o Homem-Aranha, ele tem aquela questão moral, que quando ele ganha os poderes, a primeira coisa que ele pensa é em ganhar dinheiro com seus poderes. Mas aí, depois das ações dele, o tio dele morre,
e ele vê que ele precisa ter uma conduta moral e usar aqueles poderes dele não para ganhar dinheiro, e sim para ajudar as pessoas. No caso aqui do Luke Cage, né, os autores colocam que ele estava se lixando para isso. Ele vai virar um chamado herói de aluguel. Ou seja, ele vai vender os seus serviços para poder ganhar dinheiro e sobreviver, porque ele não tinha como sobreviver. Porque imaginem, ele morava no Harlem, que é um dos bairros mais pobres lá de Nova York, né? Continuando. Luke Cage foi o primeiro super-herói negro a ter sua própria revista. A publicação durou quase 20 anos, sendo cancelada no final dos anos 80. A partir daí figurou em outras histórias juntos de diversos super-heróis, como Demolidor, Punho de Ferro e Jessica Jones. Atualmente, Luke Cage voltou a ganhar destaque. O personagem ganhou uma série na Netflix baseada em suas histórias em quadrinhos, sendo interpretado por Mike Colter. O seriado estreou com grande sucesso, tendo a segunda temporada já confirmada pelo sistema de streaming. Aí a gente vai aqui para as principais heroínas negras, tá? De maneira geral, havia poucos personagens negros. Mulheres, então, eram ainda menos presentes. Durante décadas, eram representadas de forma estereotipada e em funções subalternas. Só mais recentemente passaram a ser protagonistas, afirma Natânia Nogueira, pesquisadora das representações femininas nas histórias em quadrinhos norte-americanas. Por muito tempo, a presença das mulheres negras ficou restrita a papéis subalternos nas histórias gráficas. Se o primeiro super-herói negro surgiu apenas em 1954, as primeiras super-heroínas de pele escura foram criadas em 1973. A primeira é Núbia, da DC Comics. Ela aparece na história da Mulher Maravilha. A heroína é irmã da princesa Diana de Temícera, alter ego da Mulher Maravilha. Ao serem criadas pela rainha Hipólita, Diana e Núbia foram separadas. Núbia foi sequestrada pelo deus Marte e viveu separada de sua irmã. No mesmo ano, Nightshade é apresentada pela Marvel. Seu nome verdadeiro era Tilda Johnson e vivia nos subúrbios de Nova York. Ela aparece durante uma das histórias do Capitão América. Suas habilidades incluem superinteligência e autodidatismo em genética, bioquímica, cibernética, robótica e física. Tilda também obteve o diploma de doutorado em uma universidade desconhecida enquanto esteve na prisão. Então aqui a gente tem algumas imagens, tá? E aí fica claro, galera, que essas diferenças entre as chamadas minorias, né? E aí a gente vê como é que ela se aplica na sociedade. Então você tem o surgimento das histórias em quadrinhos, ela é feita por um público branco, então os primeiros personagens e as histórias vão ser todas voltadas para esse público branco. Demora até os primeiros personagens negros aparecerem, eles vão aparecer aos poucos em papéis subalternos e depois, com o tempo e muita luta, eles vão conseguir ganhar algum tipo de representatividade. E aí, primeiro, quem é que ganha essa representatividade? O homem, e só depois a mulher. Então aí você tem primeiro essa questão racial e depois a questão também de gênero, quando a mulher ela é colocada também em segundo plano. Então, a mulher negra, então, aí colocada mais em segundo plano ainda, tá? Continuando, ó. A década de 70 ainda foi berço de mais duas super-heroínas negras. Em 1974 surge a primeira versão da Mulher-Aranha, que era representada por uma mulher negra, durante as aventuras do Homem-Aranha. No entanto, a personagem pouco foi utilizada e nos anos seguintes foi representada por mulheres brancas. Então aqui, a primeira aparição da primeira Mulher-Aranha. Então ela era uma mulher negra. Só que hoje em dia, nas histórias em quadrinhos e já há muito tempo, a Mulher-Aranha é uma mulher branca, não é mais uma mulher negra. Continuando. Mais tarde, em 1975, surge a super-heroína negra mais importante dos quadrinhos, Ororo Munroe, também conhecida como Tempestade. Ela é integrante dos X-Men, ela tornou-se a personagem negra mais bem-sucedida das HQs da Marvel nos Estados Unidos. Filha órfã de um jornalista americano e de uma princesa africana, Ororo vagou pela África a maior parte de sua infância e adolescência. Ao chegar no Quênia, fincou raízes e tornou-se uma espécie de deusa para os habitantes locais,
por sua capacidade mutante de controlar o clima e os fenômenos da natureza. Foi encontrada pelo líder dos X-Men, Charles Xavier, que a convidou para entrar na equipe. Adquiriu grande destaque, tornando-se uma das líderes do grupo de mutantes. Posteriormente, virou parceira afetiva do Pantera Negra e juntos eles governam Wakanda. A Tempestade ela é o caso de maior sucesso de uma mulher negra nas HQs, tá? Então, como foi explicado aí, ela surge ali nos anos 70, ela vai fazer parte da segunda formação dos X-Men. Os X-Men, que a gente vai tratar mais para frente também, foi muito importante nas histórias em quadrinhos, porque, de novo, o Stan Lee, né, ele vai colocar a questão do preconceito em pauta nos Estados Unidos. E ele vai ser muito, 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 muito inteligente, porque ao contrário de pegar temas polêmicos e jogar diretamente ali naquela mídia e correr o risco de ser perseguido, ele vai fazer analogias, tá? Então, por exemplo, ele vai criar um grupo de super-heróis chamados X-Men, que esse grupo ele é mal visto pela sociedade, porque eles são chamados de mutantes, né? Então, diferentes do Capitão América, do Homem de Ferro e outros super-heróis, o Homem-Aranha, que ganharam seus poderes depois de algum evento, né, fantástico que aconteceu, e aí eles são seres humanos que vão adquirir poderes, os mutantes não, eles nascem com essas habilidades. E aí ele coloca que isso criou na sociedade uma aversão a essas pessoas. Então eles sofrem preconceito dos seres humanos comuns. E aí foi legal porque ele começa a brincar com essa questão do preconceito, que era muito grande nos anos de 1960, né? Os X-Men são criados em 62, e ali ele está tratando com uma coisa fictícia, que é mutantes, né, naquela sociedade, mas aquilo serve para fazer analogias com vários grupos minoritários que sofrem preconceito na sociedade naquele momento. E principalmente com os negros, tá? Apesar da primeira equipe dele, ele ter colocado os mutantes lá, não ter nenhum personagem negro, né? São 5 personagens, e desses 5 primeiros personagens, nenhum é negro, certo? Os 5 são brancos. Mas dá para se fazer essa analogia se a pessoa tiver um pouquinho de inteligência, ele dá para fazer essa analogia que ali ele está falando dos preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Só que ali ele transplantou para os quadrinhos de uma maneira diferente e aí foi mais bem aceito, né, pelo público. Tá? E aí, em 1975, ele vai criar a segunda equipe dos X-Men. Essa equipe sai, a primeira, ele cria a segunda. E nessa segunda, ele faz uma miscigenação ainda maior, porque ele vai buscar personagens de cantos do mundo diferente. Então, por exemplo, ele fez algo praticamente inimaginável naquele período, né, dos anos 70, que estava em plena período da Guerra Fria, em que os Estados Unidos disputavam, né, uma guerra ideológica contra a União Soviética. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. E o que a Marvel faz? Eles colocam um personagem da União Soviética, um russo, nos X-Men, que é o Colossus, tá? E nesse mesmo grupo também ele vai colocar a primeira personagem negra, que é a Tempestade. A gente acabou de ver aqui a origem dela, né? Filha de um pai americano, de uma princesa egípcia, mas negra. Então, importantíssimo essa abertura que a Marvel vai dar para essas diferenças, tá? Então, muito importante. Continuando aqui, ó. A DC Comics, que é a outra grande editora dos Estados Unidos, tá? Em termos de super-heróis, nos Estados Unidos a gente tem a Marvel Comics e a gente tem a DC Comics. A Marvel é que tem os personagens dos Vingadores, né? Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América. E a DC Comics tem os outros grandes super-heróis também, que são Batman, Super-Homem, Lanterna Verde, a Liga da Justiça, tá? E aí vamos ver como é que aconteceu na editora rival, na DC Comics. A DC Comics também tentou emplacar personagens negras. A super-heroína Vixen foi a primeira tentativa. Ela foi a primeira da história a ter a própria publicação. No entanto, a edição inaugural foi cancelada logo após seu lançamento em 1978.
voltou a aparecer nos anos 80 na revista Action Comics. Mary Maccabi, identidade original de Vixen, nasceu em uma vila fictícia na África, chamada Machanga. Após perder o pai e a mãe, assassinados em sua vila de origem, ela vai para os Estados Unidos e torna-se modelo. Com o dinheiro de seu trabalho, retorna à África e encontra um totem mágico que lhe dá a capacidade de mimetização animal. Mimetização é de reproduzir, né? Mimetizar significa reproduzir os dons animais. Super força e cura acelerada. Outras personagens negras apareceram como super-heroínas desde a década de 80, destacando-se a Capitã Marvel, não confundir com aquela Capitã Marvel que apareceu nos cinemas recentemente, tá? Que ela é loira, branca. Essa Capitã Marvel aqui, dos anos 80, era negra, porque a Marvel ela sempre está mudando os personagens. Jet, de 1988, Technique, de 1993, Fatality, de 1997 e Lady Hawk, né, de 1999. Aqui a gente tem imagens da Vixen, que foi a primeira heroína negra da DC Comics. Assim, o interessante, galera, é que a gente vê que essas heroínas elas surgem e esses heróis negros eles surgem e aqui são poucos os que são mesmo americanos. Eles têm essa coisa de querer botar muito como assim, o cara é um descendente de um rei africano. A Tempestade é descendente de uma princesa africana e tal. E aqui a gente ainda tem muito pouco essa representatividade do negro americano. Né? Você vai ter o Luke Cage, você vai ter o Falcão, mas ainda assim vai ser pouco, tá? Continuando. Segundo o mestre de comunicação midiática e autor da pesquisa Identidades Secretas, representação do negro nas histórias em quadrinhos norte-americanas, Romildo Lopes, a apresentação de negras e negros nos quadrinhos nos Estados Unidos mudou ao longo do tempo. De representações estereotipadas e posições mais destacadas, e aponta que a eleição de Obama nos últimos anos teve uma influência direta sobre isso. Há uma separação clara entre as eras pré e pós-Obama, não só nos quadrinhos, como também na mídia em geral. Isso influenciou grandemente a forma como os negros passaram a ser retratados, afirma. Galera, vocês são jovens, mas devem se lembrar que alguns anos atrás o presidente dos Estados Unidos ele era negro, Barack Obama, né? Foi o que foi substituído pelo atual presidente, o Donald Trump. O Obama ele foi eleito em 2008 e a eleição dele ele foi algo marcante na história não só dos Estados Unidos, né, mas do mundo, porque ele foi o primeiro homem negro eleito presidente dos Estados Unidos na história, tá? Eu, por exemplo, eu tinha muitas dúvidas quando ele se candidatou de que ele seria eleito. Eu achava que o povo americano não estava preparado naquele momento, em 2008, para eleger um homem negro, porque eu achava que era uma sociedade ainda extremamente racista, como está se provando que ainda é. Mas, ainda bem que ele foi eleito em 2008, ele teve 2 mandatos, né? Ele ficou de 2008 a 2016. Ele teve 2 mandatos e depois da eleição dele, né, os Estados Unidos eles vai passar por uma grande mudança. Vai ter uma mudança nessa questão de uma maior aceitação do negro na cultura americana. Poxa, se até o presidente ele é negro, né? Por que essas mídias não retratam o negro em seus papéis de importância? Eu lembro que a primeira edição que eu vi falar sobre o Obama foi uma edição do Homem-Aranha. Logo assim que ele foi eleito, fizeram uma edição do Homem-Aranha e o Homem-Aranha encontrava o presidente Obama. Né? Isso aqui foi muito importante. E após a eleição dele, muita coisa começou a mudar, principalmente na Marvel, que sempre foi a editora mais libertária, né? E a Marvel, ela realizou também uma série de mudanças. Por exemplo, nos anos 2000, ela reiniciou o seu universo algumas vezes, e num desses reinícios, ela mudou alguns personagens. Por exemplo, que é um dos mais famosos do cinema hoje em dia, né? Que era o cara que juntou ali todos os super-heróis, ele é negro, que é o Nick Fury. Mas nas histórias em quadrinhos, né, até os anos 2000, ele não era negro.
o Nick Fury, ele era dessa forma aqui, um homem branco, já de mais idade, né? Ele tem o cabelo aqui já embranquecendo, mas com o tapa-olho aqui era um ex-soldado que era o líder da SHIELD, né? Aquela organização que vai juntar os super-heróis. Mas no início dos anos 2000, a Marvel ela faz essa mudança. Ela cria um novo universo e nesse novo universo o líder da SHIELD ele é negro, né? O Nick continua com o nome Nick Fury, continua sendo o líder da SHIELD e ele é negro. E o interessante é que o autor, quando ele faz essa mudança, ele já pensa no Samuel L. Jackson, que é aquele ator que vai fazer o personagem no cinema. E aí, quando foram fazer os filmes, né, não tinha nem o que pensar, né? Tem que contratar esse cara para ser o Nick Fury. E foi um grande sucesso e hoje em dia pouca gente lembra que o Nick Fury, nas revistas em quadrinho, né, já foi branco, tá? Continuando aqui. Aqui a gente tem algumas imagens do Falcão, né, nas histórias em quadrinhos e no agora quando ele vai aparecer com o uniforme do Capitão América, né? Porque agora ele vai ser o Capitão América. E aí, galera, a gente vê essas mudanças, né, na representação do negro nas histórias em quadrinhos, tá? Ainda é muito pouco. Então, se você for parar para pensar, né, os principais super-heróis ainda das histórias em quadrinhos, quando a gente pega uma revista para ler, ainda são, em sua maioria, brancos. Tem personagens negros representativos hoje em dia? Tem, mas ainda é muito pouco. Precisa avançar. Precisa que ou se criem novos heróis ou façam reboots como esse aqui, né, que transformam personagens importantes em personagens negros. Mas o principal mesmo era criar personagens, né, negros importantes nas histórias em quadrinhos e tentar dar pelo menos tentar igualar um pouco mais as condições, né? Porque, por exemplo, quando a gente falou aqui da Tempestade, que é a personagem negra mais importante, né, feminina, quando você pega uma revista dos X-Men para ler, você vai ver geralmente ela ali naquele meio, né, e todos os outros personagens brancos. Vai ter alguma diferença de etnias, né? Vai ter um personagem asiático, mas a maioria todos são brancos, tá? Então é isso, galera. Ó, vamos ficar por aqui hoje sobre esse tema de racismo nas HQs, tá? E aí na próxima aula a gente começa outro tema para a gente debater sobre as histórias em quadrinhos, tá bom? Vamos deixar uma atividade lá no Google Sala de Aula, tá? E também algumas HQs sobre personagens negros das histórias em quadrinhos para vocês lerem, tá bom? Pois então, até a próxima aula. Tchau, pessoal!